Você já se perguntou o que acontece quando o sol desaparece e sobra apenas o silêncio absoluto em meio a quilômetros e quilômetros de areia? No deserto, não existem paredes para se proteger. E nem sempre o que te persegue é humano. Hoje, você vai ouvir 3 histórias que foram enterradas pelo tempo, mas que jamais deveriam ter sido desenterradas. Histórias que arrastaram pessoas comuns para horrores que desafiam toda a lógica. Prepare-se para sentir medo de espaços abertos, porque depois de ouvir isso, até o vento do lado de fora da sua casa vai parecer estranho. Mas eu preciso te avisar. Alguns segredos foram feitos para nunca serem contados, e há quem diga que apenas ouvir essas histórias já é suficiente para atrair a atenção errada. Era uma tarde escaldante no deserto de Sonora. 2 amigos viajavam em um jipe atravessando quilômetros de estrada vazia, com o rádio chiando estática. De repente, entre um estalo e outro, uma transmissão começou a vazar. Uma voz masculina, rouca, quase sem forças, implorava por ajuda. Ele dizia: "Não estamos sozinhos." Ele acordou. "Não nos deixem aqui." A princípio, os 2 riram, achando que era alguma frequência militar antiga perdida no tempo. Mas a cada quilômetro rodado, o sinal ficava mais forte. E então eles viram. No horizonte dourado, onde só deveria haver dunas, uma estrutura colossal emergia no calor tremeluzente. Parecia uma antena de comunicação abandonada, retorcida, corroída pelo tempo. Impulsionados pela curiosidade, ou talvez por algo além dela, decidiram seguir a direção do sinal. O ambiente começou a mudar. As bússolas giravam sem parar. O calor parecia dobrar, o tempo desacelerava, e o ar carregava um cheiro metálico, sufocante. Sons estranhos ecoavam à distância, como gritos abafados vindos de dentro da terra. Quando chegaram, encontraram apenas a base corroída da torre. No chão, cravado na areia endurecida, um rádio militar muito antigo, ainda emitindo a mesma mensagem. Mas dessa vez não era mais a voz desconhecida. Era a voz de um deles, implorando por ajuda, repetindo palavras que ele jamais havia dito. Foi nesse momento que os 2 perceberam que algo estava errado de verdade. Olhando ao redor, não havia mais estrada, nem marca de pneu, nem ponto de referência. Eles não estavam mais no mesmo deserto. E para onde quer que olhassem, a única coisa que viam era a areia, céu, e as pegadas deles mesmos circulando sem direção. Dizem que, até hoje, se você dirigir à noite por Sonora e sintonizar a frequência errada, ainda consegue ouvir alguém pedindo socorro. Mas se ouvir, nunca pare. E nunca siga o sinal. O deserto não esconde segredos. Ele os deixa vagar para sempre. Alguns meses depois, já em outro deserto, uma mulher chamada Marla vivenciou algo que ninguém conseguiu explicar. Caminhoneira de longa distância, ela fazia transporte noturno quando o GPS sugeriu uma rota alternativa, cruzando uma estrada de terra no meio do deserto de Nevada. Exausta e ansiosa para encurtar o caminho, ela aceitou. Dirigiu por horas, cercada apenas por areia e arbustos secos, até que no horizonte viu luzes. Uma cidade pequena, com postes iluminados, letreiros de neon piscando e uma antiga estação de gasolina. A cidade parecia congelada no tempo. Os preços da gasolina estavam absurdamente baixos, como se tivesse voltado aos anos 60. Cartazes nos postes anunciavam filmes antigos e a música que vazava de uma lanchonete era de uma outra era. A fome e o cansaço venceram o medo. Marla estacionou o caminhão e entrou em um restaurante. O cheiro de torta fresca invadia o ar, mas algo ali parecia profundamente errado. As pessoas, se é que eram pessoas, pareciam bonecos vivos, sorrisos congelados, olhos que não piscavam, movimentos lentos como se estivessem submersos. Tentando manter a calma, Marla perguntou onde estava. A garçonete, uma mulher de vestido florido e sorriso estático, respondeu com voz arrastada: "Aqui é onde todos descansam para sempre." O instinto de sobrevivência gritou dentro dela. Ela correu de volta para o caminhão, acelerou sem olhar para trás. Mas a estrada desaparecera. Cada rua que pegava a levava de volta para a mesma esquina, para a mesma lanchonete.
como um pesadelo em loop. Foi só quando ela fechou os olhos, pisou fundo no acelerador e dirigiu às cegas que, de repente, tudo se desfez como uma miragem quebrada. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta na estrada vazia do deserto sozinha. Sem sinais de cidade, sem música, sem luz. Quando pesquisou, descobriu que naquela região existia apenas a lenda de uma cidade fantasma. Uma cidade que se forma para engolir viajantes perdidos. Alguns dizem que, se você parar, nunca mais encontra o caminho de volta. O deserto cria miragens, mas nem todas são apenas truques da mente. A última história aconteceu no Salar de Uyuni, na Bolívia, o maior deserto de sal do mundo. Uma paisagem tão surreal que parece ter sido criada por sonhos ou por pesadelos. Um grupo de 4 amigos decidiu acampar lá para ver o pôr do sol. O céu refletia no chão, criando a ilusão de que caminhavam sobre o próprio céu. Mas à medida que a noite caía, a magia deu lugar ao desconforto. A temperatura despencou. O silêncio era tão absoluto que podiam ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Foi Lina, a mais sensível do grupo, quem primeiro percebeu. Pegadas. Pegadas enormes, profundas, circulando em torno do acampamento. Pegadas que surgiam e desapareciam no horizonte branco, como se algo, ou alguém, estivesse os rondando. A princípio, todos riram, achando que era imaginação. Mas quando o arranhar começou, aquele som áspero de algo passando lentamente pela lona da barraca, o riso virou terror. Lina espiou pela fresta da barraca e viu uma figura em pé. Um homem, completamente feito de sal. A pele ressecada, com crostas cristalinas, os olhos fundos, negros, vazios como buracos sem fim. Ele não se movia, apenas observava, imóvel. Quando tentaram correr, o deserto se tornou um labirinto. Cada passo parecia mais pesado, como se a areia estivesse viva e sugando suas forças. 2 dos amigos desapareceram naquela noite. Jamais encontrados, nem vivos, nem mortos. Lina foi resgatada dias depois, completamente desidratada, balbuciando palavras desconexas. Ela dizia ter ouvido, antes de desmaiar, uma voz misturada ao vento. Tudo que o deserto toca pertence a ele. Desde então, os guias locais alertam. Ninguém deve dormir sozinho no salar, porque o homem de sal ainda caminha por lá, coletando aqueles que ousam desafiar sua terra. O deserto, um lugar que parece vazio, mas guarda segredos enterrados há muito mais tempo do que podemos imaginar. Algumas histórias são contadas como advertência, outras como maldição. Mas todas elas compartilham uma verdade sombria. Na vastidão da areia e do silêncio, você nunca está realmente sozinho. E agora, eu quero saber, você acredita que essas histórias são apenas lendas? Ou será que existem forças no deserto que desafiam a nossa compreensão da realidade? Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de atravessar um deserto depois de ouvir tudo isso? E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque só os que escutam até o final são aqueles que já cruzaram o limite do que deveria ser conhecido. Nos vemos no próximo relato, se você ainda estiver aqui.